Olá, eu sou Elaine Souza e hoje nós vamos falar da Bíblia. Será a Bíblia apenas um livro qualquer? Essa é a pergunta que já foi feita por crentes, ateus, estudiosos e curiosos ao longo de séculos. Alguns dizem que não, ela é a palavra de Deus. Outros dizem que sim, que é apenas um livro antigo, fruto da cultura e da moral de outros tempos. Mas talvez essa pergunta precise ser feita de outro jeito. O que torna um livro sagrado? Seria a origem sobrenatural do texto? O impacto histórico que ele causou? Ou o simples fato de milhões de pessoas acreditarem que ele tem poder? A verdade é que a Bíblia não é só um livro qualquer, mas isso não quer dizer que seja divina. O que a torna especial não é um milagre, mas a sua influência imensa e profunda. Na política, na arte, na moral, na violência, na ciência, nos direitos civis e até no nosso imaginário coletivo. Nesse vídeo, eu quero te convidar a olhar para a Bíblia de um jeito como você nunca olhou. Como um fenômeno cultural, como uma construção histórica, como uma coleção de textos que moldou civilizações, dividiu povos, censurou artistas, perseguiu cientistas e inspirou revelações. Porque antes de dizer que ela não é o sagrada, a gente precisa entender o que ela realmente é. Então vamos nessa? A Bíblia é sim uma obra literária poderosa. Seus textos atravessaram gerações com uma força rara, muito antes da invenção da imprensa ou da internet. Ela é uma coletânea de narrativas que usam poesia, metáforas, profecias, leis, genealogias, cartas e visões apocalípticas para compor uma cosmovisão completa do mundo. Mesmo para quem não acredita nela, negar sua força como literatura é negar o impacto que ela teve sobre o pensamento ocidental e, consequentemente, sobre o mundo inteiro. Os Salmos, por exemplo, são puro lirismo, cânticos, súplicas, metáforas existenciais. O livro de Eclesiastes é praticamente filosofia poética. O Cântico dos Cânticos traz uma sensualidade velada, mistura com misticismo e simbolismo. Já os evangelhos, com seus relatos sobre Jesus, apresentam uma estrutura narrativa que lembra até os contos orais de heróis mitológicos: nascimento extraordinário, milagres, traição, morte e redenção. Mas o que torna tudo isso tão forte? É a linguagem. A Bíblia fala com imagens, com arquétipos, com promessas. Ela apela para o emocional, para o medo e para a esperança. E é exatamente aí que mora o seu poder. Ela não se limita a informar, ela toca. Não apenas explica, ela seduz. E é isso que todo livro sagrado faz. Não é à toa que ela ainda é usada em campanhas políticas, em promessas religiosas e até no marketing de igrejas milionárias. Autores como Dostoiévski, Machado de Assis e Shakespeare fizeram inúmeras referências à Bíblia e às suas obras. Filósofos como Kant, Pascal e Nietzsche dialogaram com ela, criticando ou reinterpretando suas ideias. A Bíblia moldou o vocabulário simbólico do Ocidente, com ideias como pecado, salvação, redenção, culpa e julgamento eterno. Ela também moldou a ideia de autoridade textual, o conceito de que um livro pode conter verdades absolutas. Isso é completamente diferente da tradição filosófica que preza pela dúvida, pelo debate, pela revisão constante do saber. A Bíblia, ao contrário, foi durante séculos um texto inquestionável. Isso influenciou profundamente a forma como o saber foi construído dentro da civilização cristã. É comum ouvir que a Bíblia transmite mensagens de amor, esperança e redenção. E, de fato, muitos dos seus textos falam sobre perdão, paz, solidariedade, mas esse é apenas um lado da moeda, né? Ao mesmo tempo que ela prega o amor ao próximo, ela também justifica guerras santas. Ao mesmo tempo em que fala de compaixão, ela também ameaça com castigos eternos. A Bíblia não é um livro unificado. Ela é contraditória, multifacetada e cheia de disputas internas. A tentativa de transformá-la em um manual de vida literal ignora justamente sua riqueza simbólica e abre espaço para interpretações superabusivas. Para entender por que a Bíblia foi tão influente, a gente precisa sair da página e olhar para a história. Porque a Bíblia não caiu do céu.
Ela foi escrita, compilada, editada, traduzida e manipulada. E tudo isso aconteceu dentro de contextos políticos, culturais e religiosos muito específicos. Quem escreveu os textos bíblicos? Quem decidiu quais livros entrariam no cânon? Quem tinha o poder de interpretar e quem era punido por discordar? Já pararam para pensar nisso? Essas perguntas são bem fundamentais, porque a Bíblia não moldou o mundo sozinha. Ela foi moldada por ele também. A Bíblia é muitas vezes tratada como um texto atemporal, eterno, imutável, mas essa imagem esconde algo bem fundamental. A Bíblia foi escrita por pessoas, em momentos históricos específicos, com objetivos políticos, sociais e religiosos muito claros. Ela não surgiu de uma forma mágica. Ela foi construída ao longo de séculos por mãos humanas dentro de sistemas de poder muito bem estabelecidos. A Bíblia não é um livro único, é uma coletânea de textos escritos por dezenas de autores diferentes ao longo de aproximadamente 1000 anos. Esses autores viviam em contextos distintos, reinos em guerra, exílios, domínios estrangeiros, reformas religiosas, e cada um escreveu a partir de suas próprias experiências, crenças e interesses. Os livros da Torá, ou o Pentateuco, por exemplo, não foram escritos por Moisés, como muitos ainda acreditam, mas provavelmente por diferentes grupos sacerdotais com visões conflitantes sobre o papel da religião na monarquia e na identidade do povo hebreu. Textos como Levíticos, Números e Deuteronômio refletem disputas internas sobre leis, pureza e poder político. O mesmo acontece no Novo Testamento. Os evangelhos foram escritos décadas após a morte de Jesus, e não por testemunhas oculares, mas por comunidades cristãs diferentes, tentando justificar suas crenças e práticas diante das autoridades e de outros grupos religiosos. Não existe uma única Bíblia, existe um mosaico complexo de textos, versões e interpretações, que muitas vezes entram em desacordo entre si. Um dos momentos mais importantes da história da Bíblia foi a definição do cânon, ou seja, a seleção de quais livros seriam considerados inspirados por Deus e quais seriam rejeitados como apócrifos ou heréticos. Essa decisão não foi tomada por revelação divina, pasmem. Ela foi feita por líderes religiosos, políticos, em concílios e disputas doutrinárias entre os séculos II e V da era cristã. Livros como o Evangelho de Tomé, Maria Madalena ou de Judas foram excluídos por apresentarem visões alternativas sobre Jesus, o papel das mulheres ou a natureza da fé. Em outras palavras, foram silenciados por razões ideológicas, claro. A Bíblia como conhecemos hoje é resultado de uma longa disputa de poder. Aquilo que chamamos de a palavra de Deus passou por filtros humanos, escolhas políticas e censuras históricas. Depois da seleção dos textos, veio outra camada de transformação, a tradução, e nenhuma tradução é neutra. A Bíblia foi traduzida do hebraico, aramaico e grego para o latim, depois para diversas línguas modernas, e em cada etapa, escolhas foram feitas, palavras foram suavizadas, endurecidas e adaptadas ao contexto. Um exemplo famoso é a palavra hebraica alma, que significa o jovem, mas foi traduzida como virgem, ajudando a consolidar a ideia do nascimento virginal de Jesus. Além disso, as traduções sempre foram feitas por instituições com interesses próprios durante séculos. A Igreja Católica proibiu traduções da Bíblia para o vernáculo, mantendo o texto em latim, inacessível ao povo comum. Só o clero podia interpretar, e isso garantia o controle sobre a narrativa. Foi só com movimentos como o da Reforma Protestante do século XVI que a Bíblia começou a ser traduzida para o alemão, inglês, francês e português, e se tornou um instrumento de disputa teológica e social. Mas mesmo nas traduções modernas, interpretações ideológicas continuam presentes. Algumas versões omitem palavras, adaptam termos e forçam leituras conservadoras, doutrinárias. O texto bíblico não é fixo, ele muda com quem lê e com quem o traduz.
Com o tempo, a Bíblia deixou de ser apenas um texto religioso e se tornou um instrumento político. Reis foram coroados em nome da Bíblia, leis foram escritas com base nela, povos foram escravizados e exterminados sob a justificativa de que a palavra de Deus assim permitia. Durante a colonização das Américas e da África, a Bíblia foi usada como justificativa para a submissão de povos inteiros. Missionários levavam o livro sagrado enquanto exércitos destruíam culturas locais. A famosa frase, quando chegaram, eles tinham a Bíblia e nós tínhamos a terra. Hoje nós temos a Bíblia e eles a terra. É um resumo trágico desse processo. No sul dos Estados Unidos, pastores usavam trechos bíblicos para justificar a escravidão. Em regimes autoritários, ditadores se apoiaram na Bíblia para reforçar sua autoridade e punir dissidentes. Até hoje, políticos usam versículos para defender projetos de lei e censurar pensamentos diferentes. O texto sagrado foi transformado em uma arma retórica, e quem controlava sua interpretação controlava também o povo. Muitos dos sistemas jurídicos do Ocidente foram fortemente influenciados pela moral cristã, que, por sua vez, se baseia na leitura da Bíblia. Isso inclui leis sobre sexualidade, casamento, direitos civis, penas de morte e até educação. Durante séculos, a Igreja foi responsável por definir o que era permitido ou proibido, e isso incluía desde costumes pessoais até práticas científicas. Astrônomos, médicos, artistas e filósofos foram perseguidos por ideias que contrariavam o ensinamento bíblico. Até mesmo hoje, debates sobre aborto, direito LGBTQIA+, liberdade de expressão e educação sexual são travados com base em interpretações da Bíblia. Isso mostra que ela ainda não é vista como um livro como qualquer outro, mas como um texto normativo, com autoridade sobre a vida das pessoas. A Bíblia moldou a cultura ocidental, não apenas por seu conteúdo, mas porque foi transformada em símbolo de poder. Um livro que atravessou séculos porque serviu a interesses muito maiores do que a fé individual. Não basta apenas entender como a Bíblia foi construída, é preciso também entender como ela ainda regula o que se pode ou não sentir, desejar, amar e viver. Desde muito cedo, a Bíblia foi apresentada como manual de vida. Em muitas culturas cristianizadas, não bastava acreditar na Bíblia, era preciso viver de acordo com ela. Mas o que exatamente isso quer dizer? A Bíblia não é um código moral coeso. Ela contém orientações que vão da compaixão à crueldade, da empatia à punição. E ao longo dos séculos, ela foi usada para justificar tanto a caridade quanto o castigo, tanto a paz quanto a guerra. Para muitas pessoas, a Bíblia é um porto seguro. Textos como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou as palavras de Jesus sobre perdão, amor ao próximo e humildade, são vistas como fonte de consolo, força e esperança diante da dor. Em contextos de sofrimento, exclusão ou perda, a Bíblia oferece um vocabulário simbólico capaz de dar sentido à existência. Ela dá nome ao medo, vale da sombra da morte. Oferece promessas de justiça, os últimos serão os primeiros, e reforça a ideia de que a vida tem um propósito mesmo que pareça caótica. E de fato, há trechos bíblicos que estimulam empatia, solidariedade e responsabilidade mútua. Eles ecoam em movimentos sociais, ações beneficentes e experiências pessoais de superação. Mas esse é só um dos lados da história. Um dos temas mais recentes na moral bíblica e mais problemáticos é a repressão da sexualidade. Apesar da existência de trechos mais eróticos e poéticos como Cântico dos Cânticos, a Bíblia como um todo foi interpretada por séculos de forma extremamente conservadora quanto ao corpo, ao desejo e ao prazer. Relações sexuais fora do casamento, masturbação, homossexualidade, liberdade feminina, tudo isso foi, e muitas vezes ainda é, tratado como desvio, abominação, impureza ou pecado. Em Levítico, por exemplo, são listadas leis rigorosas sobre quem pode se relacionar com quem. Em muitas cartas do Novo Testamento, há orientações para que as mulheres sejam submissas e que os homens controlem sua carne. Mas talvez o maior símbolo desse controle seja o conceito de virginidade feminina. A mulher, segundo diversas passagens bíblicas, é propriedade do pai, depois do marido.
Seu valor moral está diretamente ligado à pureza sexual, algo que ainda hoje é usado como critério para julgamento social de mulheres e famílias religiosas. Quantas meninas e mulheres não foram ensinadas a sentir vergonha do próprio corpo, a se esconder, a se calar ou até mesmo se odiar? Tudo isso em nome de uma moral divina, que na prática serve muito mais ao controle patriarcal do que à ética de convivência humana. A Bíblia foi escrita em contextos profundamente patriarcais. Isso se reflete em seus textos, onde mulheres são, em geral, secundárias, submissas, silenciadas ou culpadas. Eva é apresentada como aquela que deu ouvidos à serpente. Maria é exaltada por sua obediência e pureza. Prostitutas são perdoadas, mas jamais ouvidas. As mulheres que falam demais são comparadas a goteiras. As que lideram são vistas com desconfiança. Há exceções? Sim, mas são poucas e muitas vezes apagadas nas interpretações posteriores. A moral bíblica reforçou durante séculos a ideia de que a mulher nasceu para obedecer, procriar e servir. E esse imaginário foi reproduzido nas leis, nas famílias e nas igrejas. Ainda hoje, muitas comunidades religiosas ensinam as meninas a se guardarem, a se calarem, a aceitarem humilhações em nome da fé. Essa moralidade não é neutra, ela molda comportamentos, define papéis e, o mais grave, justifica violências. A moral bíblica também foi e ainda é usada como instrumento de poder político. Grupos religiosos defendem leis que restringem acesso a direitos civis com base em valores cristãos. Mas o curioso é que essa moral não se aplica de forma universal. Muitos dos que defendem a família tradicional ignoram o cuidado com os pobres, o acolhimento dos estrangeiros, a crítica à riqueza excessiva, temas amplamente abordados nos evangelhos. O moralismo bíblico, nesse caso, não é sobre ética, é sobre controle. Ele seleciona versículos convenientes, ignora os incômodos e cria uma imagem de autoridade para validar preconceitos e desigualdades. A Bíblia, assim, deixa de ser um texto de reflexão e se transforma numa cartilha de repressão. A Bíblia é um livro que inspira, mas também é um livro que controla. Sua moralidade foi usada durante séculos para definir o que é certo e o que é errado, o que é permitido e o que deve ser punido, e tudo com a autoridade de um Deus que tudo vê. Como um livro tão antigo ainda domina tantos debates contemporâneos? E por que ele continua gerando tanto medo e tanta devoção? Mesmo após 2 milênios, a Bíblia ainda não foi resolvida. Ela continua no centro de debates acalorados, não apenas entre religiosos e ateus, mas entre teólogos, juristas, políticos, professores, artistas e cidadãos comuns. A razão é simples. A Bíblia não é só um texto do passado, ela é constantemente relida, reinterpretada e usada como base para decisões que afetam o presente. E é justamente isso que a torna perigosa ou poderosa, dependendo de quem a empunha. Não existe uma leitura pura da Bíblia. Toda leitura é interpretação, e toda interpretação está ligada a um contexto, a um interesse, a uma ideologia. Ao longo da história, líderes religiosos aprenderam isso muito bem e transformaram a Bíblia em um instrumento de autoridade. A Bíblia virou bandeira, e como toda bandeira, ela pode ser agitada por diferentes mãos, inclusive por mãos que nunca se interessaram de fato pelo seu conteúdo. O uso político da Bíblia raramente é feito de forma honesta. Não se trata de aplicar todos os ensinamentos do texto, mas escolher aquilo que serve a um determinado projeto de poder. Assim, vemos parlamentares que defendem a família cristã enquanto ignoram os princípios bíblicos sobre justiça social, acolhimento dos pobres e a crítica à riqueza acumulada. Vemos líderes que usam passagens do Antigo Testamento para justificar a intolerância, mas rejeitam os ensinamentos de Jesus sobre perdão, empatia e amor ao próximo. É uma moralidade bem seletiva, uma leitura parcial, baseada no medo e no controle, e não no cuidado e na compaixão. E o mais grave, quem se opõe a essa visão é muitas vezes acusado de perseguir a fé, como se criticar uma interpretação política da Bíblia fosse mesmo
fosse o mesmo que atacar a espiritualidade de alguém. Em vários países, inclusive no Brasil, há pressões para que a Bíblia volte ao centro da educação. Seja através da obrigatoriedade do ensino religioso confessional nas escolas, seja pela censura de conteúdos que contradizem a visão moral cristã. Mas ensinar a Bíblia como verdade absoluta não é o mesmo que estudar literatura ou história. Quando um texto é imposto como regra de vida e não analisado como construção cultural, ele deixa de ser um objeto de estudo e se torna um dogma. Isso ameaça o pensamento crítico, o pluralismo e a liberdade de consciência. A questão não é proibir a Bíblia nas escolas, mas impedir que ela seja usada como ferramenta de doutrinação, porque o espaço público precisa ser laico, ou seja, aberto a todas as crenças e também a quem não tem crença nenhuma. Nos últimos anos, a Bíblia tem sido objeto de estudo mesmo por ferramentas de inteligência artificial, softwares, analisam padrões linguísticos, possíveis fontes textuais, autoria múltipla e variações manuscritas entre códigos antigos. A arqueologia também trouxe descobertas que desafiam narrativas bíblicas tradicionais, como a ausência de evidências do êxodo de Moisés, ou a diferença entre o Israel histórico e o Israel bíblico. Essas novas ferramentas não têm o objetivo de destruir a fé de ninguém, que fique bem claro. Mas elas mostram que a Bíblia precisa ser lida com responsabilidade, consciência e contexto, porque ela não é um manual mágico, é um produto humano, cheio de camadas, contradições e disputas. Ignorar isso é tratar a Bíblia como um oráculo infalível, o que abre caminho para fanatismos perigosos. A Bíblia também está no centro de outros debates contemporâneos, como igualdade de gênero, direitos LGBTQIA+, racismo estrutural e justiça social. Muitas lideranças religiosas ainda usam trechos bíblicos para condenar relacionamentos homoafetivos, reduzir o papel da mulher ou justificar estruturas opressoras. Isso gera dor, exclusão e violência. Por outro lado, há também movimentos que resgatam leituras libertadoras da Bíblia. Teologias negras, feministas, queer e indígenas reinterpretam os textos sagrados a partir da experiência dos marginalizados. Elas mostram que o mesmo texto pode ser usado para oprimir ou libertar, dependendo da lente com que se lê. O problema não é a existência da Bíblia, é a sua absolutização. Quando um livro é colocado acima da vida humana, ele vira um ídolo. E idolatria é exatamente isso, transformar algo feito por mãos humanas em um objeto de adoração inquestionável. A Bíblia continua viva, não por causa de milagres, mas por causa das disputas que ela ainda provoca. Ela pode servir de inspiração, mas também de censura. Pode abrir caminhos, mas também trancar portas. Qual é o legado que a Bíblia deixou no mundo? E o que a gente ainda pode ou precisa aprender com ela? A resposta não está no céu, está na nossa capacidade de encarar esse livro não como uma ameaça, mas como espelho do que fomos, do que somos e do que ainda queremos ser. A Bíblia sobreviveu a impérios, guerras, perseguições, revoluções, reformas, traduções, críticas e escândalos. Ela foi lida à luz de velas em mosteiros medievais e transmitida ao vivo por telões em mega igrejas. Foi escrita à mão em pergaminhos e hoje está disponível em todos os celulares com acesso à internet. Nenhum outro livro teve tamanha permanência histórica e simbólica. Mas o que isso realmente significa, Elaine? O que a longevidade da Bíblia diz sobre nós? Mesmo quem nunca leu a Bíblia, já ouviu expressões que vêm dela, como por exemplo, olho por olho, julgamento final, cair em tentação, carne fraca, lobo em pele de cordeiro. A linguagem bíblica entrou no vocabulário cotidiano e no imaginário coletivo. Ela foi a base de sermões, hinos, ditados populares e até campanhas publicitárias. Mais do que palavras, a Bíblia forneceu símbolos: o cordeiro, a cruz, o dilúvio, o deserto, o fogo do inferno, o paraíso, o apocalipse. Esses símbolos transcenderam a religião e invadiram até o cinema, a música, a literatura e a arte. Mesmo os que criticam a Bíblia ainda a usam como referência. Ela se tornou um eixo em torno do qual giram debates sobre moralidade, justiça, liberdade, fé e razão.
A Bíblia é, em essência, um texto plural. É composta de narrativas contraditórias, vozes múltiplas, estilos variados, mas foi tratada durante séculos como um texto único, absoluto, inquestionável. E essa fixação com a verdade bíblica matou a riqueza do próprio texto e deu lugar ao dogmatismo. Quando a Bíblia é lida como resposta pronta para tudo, ela deixa de ser um texto vivo e se transforma em um sistema fechado, um mecanismo de controle, uma grande muralha. Mas a força de qualquer texto está justamente na sua capacidade de gerar perguntas, e não de sufocar todas elas com respostas definitivas. A Bíblia ainda pode inspirar? Sim, pode, mas para isso ela precisa ser lida com consciência, com contexto e com coragem. É possível encontrar beleza, poesia e até sabedoria em alguns trechos bíblicos. O problema começa quando a Bíblia é vista como a única fonte válida de moral, espiritualidade ou verdade. Esse exclusivismo é o que alimenta a intolerância, superioridade moral e repressão. Inspirar não é impor. Guiar não é controlar. E nem um texto sagrado, por mais importante que seja, deveria ser usado para diminuir a liberdade de ninguém. No mundo que enfrenta colapsos ambientais, crises políticas, desigualdade extrema e conflitos religiosos, o pensamento crítico nunca foi tão necessário. E, paradoxalmente, ele precisa passar pela Bíblia, porque ela ainda é usada como régua moral, justificativa política e argumento final em muitas decisões que afetam a vida de milhões de pessoas. Ignorar a Bíblia seria ingenuidade, mas idolatrá-la é mais ingênuo ainda. O desafio está em encará-la com maturidade, estudando suas origens, questionando seus usos, reconhecendo seus méritos e seus danos. Porque a Bíblia não fala sozinha. Quem fala por ela são os que a interpretam. E quem interpreta precisa assumir responsabilidade pelas consequências do que está ensinando. A Bíblia não vai acabar, nem deveria, mas talvez esteja chegando ao fim da sua era como uma única referência de verdade, em uma sociedade plural cada vez mais conectada e consciente da diversidade humana. Nenhuma tradição pode se impor como universal. O futuro não é de um livro só. É de muitos olhares, é do diálogo entre ciência, filosofia, arte, espiritualidade, experiência, história e razão. A Bíblia ainda pode estar nessa conversa, mas ela precisa ocupar seu lugar. O de entre muitas vozes, e não a única que pode falar. A Bíblia não é apenas um livro, mas também não é um oráculo. Ela é um espelho da humanidade, com suas virtudes e seus horrores. Ela carregou esperanças e promoveu massacres, salvou vidas e destruiu outras. Foi escrita por mãos humanas, mas ainda é tratada como se tivesse caído do céu. O que fazemos com a Bíblia hoje diz mais sobre nós do que sobre ela. A forma como a usamos para acolher ou para excluir, para compreender ou para manipular, revela o tipo de mundo que estamos construindo. Então talvez a pergunta não seja se a Bíblia é mais do que um livro. Talvez a pergunta verdadeira seja: que tipo de humanidade a gente está escrevendo com ela nas mãos?